A espiral é um símbolo que para muitas culturas, principalmente as culturas asiáticas, tem um significado positivo. Seja na China, onde a espiral representa a evolução espiritual e o crescimento, na Coreia, onde a espiral é um símbolo de renovação espiritual, ou no Japão, onde ela representa a harmonia, a sorte e é representada por um símbolo que eu não posso botar aqui, porque hoje em dia só usa gente muito esquisita e falando de Tokyo Revengers, que é gente muito esquisita também. Mas a espiral também carrega um simbolismo negativo em muitos contextos, como desordem mental, loucura, manipulação, perda de identidade e morte. E se tem um personagem que carrega esse símbolo fortemente, fora todos os de Uzumaki, já que o mangá inteiro é sobre espiral, é o Suguru Geto de Jujutsu Kaisen, que é provavelmente o meu vilão favorito de Jujutsu Kaisen. E não, não tá nem no top 3 pra quem se pergunta por algum motivo aí. Mas bem, nesse vídeo eu vou basicamente falar sobre a história do personagem, sobre espirais, sobre depressão, perca de sentido na vida, líderes de seita, assuntos bem pesados até no geral. Então se você for sensível com alguma coisa e decidir continuar no vídeo, venha, mas venha na maciota. Começando pelo começo, Suguru Geto foi um jovem feiticeiro, nascido de uma família de não feiticeiros, com uma técnica amaldiçoada extremamente poderosa de basicamente consumir e controlar maldições. Maldições essas que são seres de energia negativa criados pelos sentimentos negativos das pessoas que não são feiticeiros. E agora com Geto se tornando um feiticeiro, ele foi estudar na escola de Jujutsu, o lugar onde os feiticeiros são treinados para usar seus poderes para proteger os não feiticeiros das maldições. E nesse momento da história, o Geto é alguém que acredita nessa missão dos feiticeiros de proteger os humanos normais. Mesmo que ele não só arrisca a sua própria vida, assim como todo feiticeiro basicamente faz, também mesmo com sua técnica amaldiçoada sendo consumir maldições, algo que dava a Geto profundo nojo, pelo gosto terrível que ele sentia ao consumir as maldições. Gosto que segundo ele se aproxima de algo como um pano encharcado de vômito. E ainda sobre esse poder dele, dá pra interpretar que ele consumir maldições e carregar elas consiga um paralelo com ele carregar a parte ruim da humanidade. Afinal, literalmente carrega esses seres que são criados a partir de sentimentos ruins das pessoas e também metaforicamente, afinal ele tá literalmente vivendo em prol de proteger a raça que não só cria essas criaturas, mesmo que inconscientemente a partir desses sentimentos ruins, como também os colocam pra fora das formas mais repugnantes possíveis. E bom, o resto da história do flashback acho que todo mundo lembra direitinho. O Geto acabou sendo colega de Satoru Gojo, que na época já era o feiticeiro mais forte da era atual, mas dá pra dizer que ambos estavam mais ou menos no mesmo nível ali, um nível parecido pelo menos. E por isso eles receberam a missão de escoltar a Riko Amanai, no arco inventário oculto pra ela que se fundisse com Tengen, pra que ele pudesse continuar protegendo as barreiras que seguram as maldições dentro do Japão. Mas acaba acontecendo aquilo que a gente já sabe, eles vêm um trisão de amigos, chega o Toji, quebra todo mundo na porrada, dá tiro, porrada, maldição pra todo lado. A Riko morre, Gojo fica mais forte ainda, despertando o vazio roxo dele, e por consequência acaba ficando mais distante das pessoas também. E o Geto adquire depressão 5, o inimigo agora é outro, totalmente traumatizado pela experiência que ele viveu e com a confiança na missão dele abalada, depois de pessoas comemorando a morte de uma garotinha, e o resto foi só ladeira abaixo. E é claro que depois de tudo isso, o Geto acabou em uma espiral de desespero muito grande. Desespero só não maior que o meu de estar gravando isso aqui gripado, com a garganta toda ferrada. Então se você quiser ajudar um pouquinho, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui sai vídeo cultural pop toda semana, compartilha o vídeo com algum amigo seu e comente aí embaixo se você acha que o arroz é por cima do feijão por baixo, isso é muito importante. Mas enfim, Geto seguiu sua vida, seu amigo talvez o único naquela escola estava cada vez mais distante, sua única outra amiga morta. Tem a Yeri também, eu não sei se era que esse personagem aí só tá na história pra fragear volume, porque não fez grandes coisas na história inteira. E nesse flashback ela é completamente chutada de lado, mas tudo bem. Sua fé no funcionamento do mundo de Jujutsu estava abalada, mas a sua rotina de sempre, exorcizar, absorver e repetir o ciclo, continuava ali, mas agora com um novo pensamento, surgindo na mente de Geto. Será que uma parcela deveria sofrer pela maioria? Será que eu deveria sofrer isso? Experiências traumáticas, perda de confiança em instituições, isolamento social, sensação de injustiça pessoal, perca de propósito e demais coisas na vida real, são coisas que podem levar muitas pessoas a acabar ficando mais vulneráveis, a se tornarem pessoas com visões de mundo mais extremas. Como, por exemplo, pessoas que acabam se convencendo que os problemas de suas vidas são culpa de um grupo de pessoas em específico. Seja em casos teoricamente mais ofensivos, como um cara que levou o toque de uma mina e virou um Sigma Red Pill hater de xoxota, ou até coisas mais pesadas e graves, que eu vou até evitar de falar aqui por motivos óbvios, né? E é basicamente isso que acontece com o Geto. Ele perde a esperança no sistema do mundo Jujutsu e volta sua raiva para a humanidade, que acaba sendo a origem das maldições e por consequência da vida de merda que ele levou até então. Pelo menos na cabeça dele, é claro. E tomou a decisão de acabar com os humanos não feiticeiros para acabar de tabela com as maldições, vendo os feiticeiros como uma raça superior e que não deveria se pôr em perigo para defender seres inferiores. Tudo isso e ele nem foi reprovado na faculdade de artes. Eu particularmente acho o passado do Geto muito da hora e muito bem feito, porque você entende o que o Geto passou e as motivações dele, mas ele não cai no estereótipo, pelo menos pra mim, de vilão com passado triste que tenta passar pano pras atitudes dele desprezíveis do presente. Não é algo tipo, eu passei por isso, agora eu me sinto no direito de fazer tal coisa.
É mais um, eu passei por isso e isso, fiquei clinicamente insano e cometi crimes de guerra. A gente fica mais com pena do Gato e triste pelo Gojo do que entende o lado do Gato de alguma forma. Já que a história faz questão, pelo menos na minha visão, de deixar claro que o cara virou um maluco extremista mesmo. O que eu acho que acaba ajudando nisso também é o fato da gente ver só esse passado dele depois que ele já tinha de base. A história dele tinha acabado basicamente. E acho que a cada 5 segundos ele faz uma expressão de psicopata no filme Jujutsu Kaisen Zero ajuda um pouco também. É pra essa vibe de que ele é só um vilão mesmo. E falando de Jujutsu Kaisen Zero, que obviamente vem depois do flashback do Gojo, a gente vê que o Geto virou basicamente um líder de seita. Parada quase religiosa em torno da ideologia e da imagem dele, com um monte de gente que segue ele cegamente. Personagem que poderia inclusive ser mais bem explorados, né? Tem o Miguel, mas ele aparece 2 minutos pra dar uns tapas no Sukuna e vai embora. De resto, eu não lembro nem o nome dessa rapaziada aí, pra ser sincero. Então dane-se. No geral, dá a entender que a galera que tá com o Geto provavelmente são feiticeiros que passaram por alguns traumas ou rompimento com as pessoas comuns, e o Geto acaba acolhendo eles de certa forma, como com as garotinhas que ele salva no flashback dele. O que explicaria um pouco a forma quase messiânica que essa galera trata o Geto ao decorrer da história. E é muito comum em seitas no mundo real terem um líder quase religioso que pega justamente as pessoas vulneráveis e faz eles se radicalizarem. E seguir o líder maluco a fazer atrocidades. E convencer essa galera com ideologias bizarras e sem sentido, como a proposta do Geto é também. Acho que eu não preciso explicar o porquê o Genia tá errado, né? A gente não tá na Alemanha dos anos 40. Mas enfim, o Geto ser basicamente um líder de seita aqui é muito interessante para montar um paralelo com o próprio Gojo. Enquanto um vira basicamente um líder que arrasta as pessoas para sua própria ideologia, para basicamente usá-las para o seu próprio propósito, o outro virou um professor que busca simplesmente ensinar o que ele sabe e deixar o futuro na mão das próximas gerações. O que é bem interessante ver como ambos os personagens agiram, já que ambos passaram pelas mesmas coisas basicamente, mas enquanto o Gojo conseguiu usar essa situação para deixar ele mais forte, para continuar protegendo os outros, o Geto se deixou levar pelo ódio, o que pontua ainda mais do que eu falei da história não passar pano pro Geto, já que alguém que passou literalmente pelas mesmas coisas que ele, não terminou um maluco psicótico que nem ele. E agora sobre o fim de tudo, pra acabar o vídeo, Jujutsu Kaisen, por mais clichês que isso soe, e por mais que às vezes não esteja tão explícito na escrita, é uma história sobre amor, principalmente aí bem mais claramente o Jujutsu Kaisen Zero. Enfim, a técnica suprema de Geto Uzumaki, referência que inclusive, pra quem não pegou, consiste na junção de todos os espíritos que o Geto absorve, simbolicamente todo o ódio que habita dentro dele e que passou a guiá-lo. E não à toa ele enfrenta Yuta e Rika, cujo poder que nasceu do amor de ambos acaba vencendo a luta, o que torna essa luta muito simbólica, principalmente por ser aqui o fim do Geto. Mas até o Kenjaku para de rebolar lentinho pro pai do Itadori e roubar o corpo dele. Mas enfim, eu acho essa luta muito interessante para ser o fim do Geto, porque no fim das contas a mensagem que eu acho que tá clara aqui é de que uma pessoa que vive sozinha e movida pelo ódio não consegue superar os vínculos das pessoas criados pelo amor, que é basicamente o que a gente vê na luta contra o Sukuna também, que é um cara sozinho e solitário contra uma galera que tá junta por uma ideia, e eles vão até o final e no fim eles ganham. É clichê? É, mas não tem nada melhor do que um clichê bem feito, pelo menos na minha opinião. E bom, eu acho que foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu te entreti até aqui, eu espero que você, por favor, deixe um like no vídeo, considere se inscrever no canal, e eu acho que a gente se vê no próximo vídeo então. Falou!